Ele assumiu seu primeiro clube de motociclistas sob ameaça de arma. Mas não é por isso que os motoqueiros de Oakland ainda baixam a voz quando falam de Elliot, Cisco, Valderrama. Já pensou o que faz os Hells Angels sussurrarem? Pergunte sobre os rivais que o desafiaram. Melhor ainda, pergunte por que ninguém nunca os encontrou. Durante o dia, ele encantava diretores de Hollywood nos sets. À noite, ele comandava os Hells Angels de Oakland pelo medo calculado. Cisco estava no controle total de Oakland. Ele era uma figura muito poderosa nos homens. Ele entrava nos homens e simplesmente fazia o poder circular pela sala. Ninguém queria desafiá-lo. Ele era um cara muito imponente. A empresa de segurança dele nunca perdeu nem $1 em equipamentos do estúdio, enquanto os concorrentes sempre perdiam tudo. Mágico que fazia pessoas sumirem. Fora da lei meio filipino que virou rei, um homem que ficou com a esposa por 52 anos e com os inimigos por cerca de 52 segundos. Alguns o chamavam de visionário, outros de carrasco. Mas no submundo de Oakland, eles simplesmente o chamavam de senhor, se quisessem continuar respirando. As ruas moldam, destroem ou constroem os homens. Para Cisco Valderrama, nascido em 1º de dezembro de 1941 em São Francisco, essa história começou nas ruas implacáveis do leste de Los Angeles. Meio filipino, em um mundo que não era exatamente conhecido por sua diversidade, o jovem Elliot teve que aprender rapidamente a se virar e a lidar com os outros. Os primeiros capítulos da história de Cisco não estão registrados em nenhum arquivo policial, pelo menos em nenhum que tenha sobrevivido. Mas sussurros em bares antigos contam histórias de um garoto que descobriu cedo que o medo era uma moeda mais valiosa do que o dinheiro. Na adolescência, ele já dominava a arte de fazer problemas sumirem, embora ninguém nunca conseguisse provar como. Em 1965, ele estava em Santa Rosa, oficialmente como ajudante de pedreiro para um mestre de alvenaria. Mas isso era só uma fachada. Nos bastidores, ele estava construindo algo totalmente diferente, uma reputação. Não foi sua habilidade com tijolos que chamou a atenção. Era o jeito dele lidar com as situações que deixava o pessoal nervoso. Já reparou como alguns caras só precisam entrar numa sala para mudar o clima? Esse era o Cisco. Depois veio o motoclube Misfits. Os detalhes são escassos, mas um fato é cristalino. Cisco não entrou para o clube deles, ele tomou o clube para si. Quando Cisco era um misfit, não sei por quanto tempo nem detalhes de seu histórico no clube. Sei apenas que assumiu o controle sob a mira de uma arma. Mas os Misfits foram apenas um trampolim. 13 de janeiro de 1966 marca o dia em que Elliot Cisco Valderrama foi aceito no capítulo de Oakland dos Hells Angels. Não era qualquer capítulo, era o mais notório, o mais respeitado e em breve seria o seu reino. O capítulo era conhecido por ser particularmente seletivo com seus membros, especialmente quando se tratava do filme Hells Angels 69. Pense nisso, eles confiavam nele o suficiente para representá-los nas telonas, mas os mais espertos ainda ficavam de olho quando ele passava. Ele participou do filme Hells Angels 69 e Oakland só o teria envolvido se ele fosse um membro bem visto do grupo. Foram muito rigorosos com quem trabalhava nesse filme. O que o tornava diferente? Enquanto outros fingiam ser durões, Cisco tinha transformado a intimidação em uma forma de arte. Tinha sempre uma piada na ponta da língua, mas mais rápido ainda vinha aquele olhar que fazia homens feitos encararem os próprios sapatos. O tipo de cara que resolvia qualquer problema mecânico, mas gostava ainda mais de solucionar outros tipos de problemas. O palco estava montado. As peças estavam no lugar. E Cisco, ele estava apenas começando. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, está na hora de se libertar. Por isso, migrei para o Patreon, onde posso oferecer a vocês o conteúdo cru e sem censura que desejam. Entre para minha galera no Patreon e aproveite um pacote absurdo de vantagens.
acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos dias antes do YouTube e uma experiência totalmente sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interação direta comigo, informações privilegiadas. Atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Pronto para se juntar à elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. O que é mais perigoso que um homem sem nada a perder? Um que tem tudo a ganhar. Recém-chegado ao capítulo de Oakland, em 1966, Sisko não apenas entrou para os Hells Angels, ele os estudou. Enquanto outros buscavam destaque e status, ele viu Oakland virar o centro do clube, enquanto o foco saía de San Bernardino. Sua participação em Hells Angels 69 não foi apenas um papel em um filme. Isso o marcou como um verdadeiro membro de Oakland, porque o capítulo nunca permitiu que forasteiros os representassem nas telas. No início dos anos 70, Oakland estava envolvida em batalhas com os Outlaws e os Mongols, mas Sisko navegou por essas águas com precisão calculada. Enquanto outros se lançavam de cabeça no conflito, ele formava alianças. Deacon Proudfoot usava o pet de presidente durante esses anos, sendo frequentemente visto ao lado de Sandy Alexander em programas como Good Night America, de Geraldo Rivera. Nos bastidores, Sisko preparava o terreno. Com Sonny na prisão, as disputas de poder começaram de fato. A liderança em Oakland virou um perigoso dança das cadeiras. Deacon renunciou devido às disputas políticas internas que afetavam o grupo. Deacon decide renunciar, e eu acho que o motivo dele ter renunciado foi porque havia muita disputa política interna em Oakland. Agora, estávamos lutando contra os Outlaws, estávamos lutando contra os Mongols, e de repente temos essa disputa política em casa, no nosso próprio clube. O vácuo que se seguiu mostrou o verdadeiro gênio de Sisko. Ele nunca tentou tomar o poder cedo, rápido ou de forma muito óbvia. Então veio o infame incidente com Fu. Durante uma das prisões de Sonny, Fu, um ex-membro de Fresno, organizou o que pode ter sido o golpe mais curto da história do clube. 4 horas como presidente até a ligação chegar. Fu não é mais o presidente. Durante tudo isso, Sisko observou, esperou e, mais importante, sobreviveu. Em 75, sua reputação estava gravada no aço. Membros como Kenny, Chico e Crui o respeitavam não apenas por sua força, mas também por sua moderação. Num mundo onde muitos morriam jovens, iam presos ou viravam informantes, Sisko pensava mais a longo prazo. Ao contrário dos falastrões e esquentados, ele sabia que o verdadeiro poder não se toma, mas se constrói, peça por maldita peça. Após uma guerra, quem de fato conta os corpos quando tudo se acalma? Em 1975, enquanto a estrutura de poder de Oakland tremia como um castelo de cartas, Sisko já tinha se posicionado perfeitamente para a tempestade que estava por vir. O verdadeiro drama começou quando Sergei Walton, que já foi o braço direito e confidente de Sonny, decidiu que merecia a coroa. Mas Sergei deveria ter estudado melhor a história, porque tenentes ambiciosos geralmente têm finais infelizes. Mas agora Sergei decide que quer essa posição. E, sabe, eu não conhecia bem o Sergei. Eu o encontrei 2 vezes. A primeira vez que o conheci, ele se aproximou de mim na sede de Oakland e me parabenizou pela minha nova posição num cargo de liderança em Los Angeles. Espero que tenha um sangue novo lá. Só tivemos uma conversa rápida. Os julgamentos Rico atingiram Oakland como uma marreta, embora Sisko continuasse intocável. Ao não conseguir pagar a fiança e negociar um acordo de $50 mil com um carcereiro para tirá-lo dali, os veteranos sabiam que o tempo estava se esgotando. Da próxima vez que o vi, ele já estava foragido. Ele foi preso pelo julgamento do Rico
Não pagou fiança, mas deu $50 mil a um carcereiro para tirá-lo de lá. Ninguém saía tão ileso assim sem consequências, principalmente porque Sisko vigiava tudo. Essas consequências chegaram na prisão federal, onde detentos negros misteriosamente começaram a perseguir Sergei. A mensagem não era sutil e nem a sua origem. Acho que ele encomendou a morte dele na prisão federal, porque o que aconteceu foi que alguns negros tentaram matar Sergei. Ele disse que não estava disposto a isso. E acho que ele percebeu de onde veio a ordem e acho que veio de Sony. Isso é especulação. Não sei disso com certeza, só ouvi relatos e boatos que circulavam. Coisas que ouvi quando fui para a prisão anos depois em Terminal Island. Diante da escolha entre se tornar informante ou acabar morto, Sergei escolheu sobreviver. No dia em que Marvin Bolorento anunciou a traição de Sergei na OM, Sisko ficou em silêncio. Quem o conhecia reconheceu o brilho satisfeito em seu olhar. Agentes federais logo invadiram a casa de Sergei, quebrando paredes para recuperar dinheiro escondido. Enquanto Sergei sumia no programa de proteção a testemunhas, Sony consolidou o poder novamente. Mas Sergei decidiu que não seria morto e fez um acordo com o governo. E eu estava no OM e Moldy Marvin entrou. Havia muitos boatos circulando e Moldy Marvin anunciou que o Sergei realmente tinha se tornado um informante do governo. Os federais foram à casa dele, abriram um buraco na parede, pegaram o dinheiro enterrado e agora ele estava escondido no programa de proteção a testemunhas. Mas nos bastidores, a influência de Sisko só aumentava. Enquanto outros membros exibiam seu poder publicamente, ele construiu uma rede de favores e medo que se mostraria inestimável nos anos seguintes. Em 1982, quando fumar 3 maços por dia finalmente cobrou seu preço à Sony, o palco já estava montado. Irish, um ex-angel de Los Angeles, assumiu o trono. Mas todos sabiam quem mandava de verdade. Por meio de alianças estratégicas com figuras como Gary Popkin e lidando cuidadosamente com a situação de Tony Tate, Sisko se transformou de um jogador habilidoso em um manipulador. A liderança de Oakland aprendeu uma lição importante. Os presidentes podiam usar a coroa, mas Sisko tinha as chaves do reino. Como um homem constrói um império que liga o submundo a Hollywood? Pergunte a quem trabalhou em sets na Bay Area nos anos 80 se ainda topam conversar. Quando Irish assumiu como presidente em 1982, Sisko já detinha o verdadeiro poder, embora poucos entendessem todo o alcance de sua influência. Enquanto outros membros de Oakland, como Kenny e Chico, acabaram envolvidos na tentativa de Tony Tate de iniciar uma guerra com os foras da lei e mongóis, Sisko agiu de forma mais inteligente. Ele equilibrou a política do clube com negócios legítimos, transformando sua empresa de segurança em uma força que Hollywood não podia ignorar. Então Irish assume o comando e seu mandato não durou muito tempo. Vou te contar o que aconteceu. Irish e Sony ficaram muito próximos de Tony Tate. E eu estava nessa missão de paz, tentando fazer com que os Outlaws e os Mongols acabassem com a guerra. Tony Tate incentivava a guerra. Sony e Irish acreditaram nisso. E isso causou muita vergonha para esses dois caras. E o que aconteceu foi que, em algum momento, não me lembro quando, Sisko se tornou vice-presidente de Oakland. Acho que talvez sob o comando do Irish. Sua carreira no cinema floresceu durante esses anos, conseguindo papéis em Máquina Mortífera, de 1987, e depois em Drácula de Bram Stoker, de 1992. Acho que ele não era muito ativo como matador por ser grande, mas era ator. Ele também atuou bastante como segurança em sets de filmagem. Os mesmos produtores que o contratavam para atuar confiavam nas equipes de segurança dele nos bastidores, porque todo mundo sabia que quando a equipe do Sisko cuidava do seu equipamento, nada e ninguém ousava tocar. Ele trazia membros do clube e garantia que
O equipamento estava seguro. Muitos produtores e empresas de cinema lá na Bay Area contratavam ele porque sabiam que se a empresa de segurança do Cisco estivesse protegendo as coisas deles, ninguém ia mexer. Sabe, ele era um cara e tanto. Aí veio a entrevista no 60 Minutes com Mike Wallace. Pela primeira vez, Cisco avaliou mal a situação, se atrapalhando com as perguntas sobre as regras do clube. Cisco e eu acabamos fazendo uma entrevista no 60 Minutes com Mike Wallace. Não foi nada bem para Cisco. É a primeira vez que Cisco e eu temos um problema. Digo ao Cisco que não acho que ele deveria participar do programa. Ele pensa que talvez eu queira excluí-lo. Não sei, nunca conversamos sobre isso. Os 6 meses de indiferença do clube, principalmente de Christie, ensinaram-lhe uma valiosa lição sobre exposição na mídia. Mas, como em todos os outros obstáculos na vida dele, ele transformou isso em uma vantagem. A entrevista desastrosa o fez parecer mais humano e menos ameaçador. Cobertura ideal para suas outras atividades. Mas Cisco meio que fracassa no programa. Ele recebe muitas críticas do clube, assim como dos advogados, e me culpa pelas falhas dele na entrevista. E você sabe, ele não falou comigo por uns 6 meses. Esse era o tipo de cara que ele era. Ele ficava bravo e me ignorava, me dava um gelo ou me cumprimentava de forma bem fria se me visse. O próprio George Lucas reconheceu a influência de Cisco, presenteando-o com uma fantasia original de Darth Vader dos filmes. Durante a festa de Halloween do capítulo de Oakland, Cisco usou a fantasia com orgulho, embora o destino tenha mostrado seu senso de humor quando Animal e sua equipe de dublês roubaram a cena com uma entrada cheia de fogo. Mas Cisco tinha um contato direto com George Lucas e acabou conseguindo o uniforme do Darth Vader. Não era uma imitação qualquer. Ele conseguiu o uniforme do Darth Vader que eles usaram no filme. Mesmo assim, enfrentar Cisco tinha consequências. Pergunte ao Animal sobre os meses de silêncio que se seguiram. No final da década, seu poder era absoluto. As reuniões do clube viraram demonstrações de medo cuidadosamente orquestradas, em que sua simples presença podia calar uma sala inteira. As mãos que faziam mágica para estrelas de cinema também assinavam sentenças de morte com um aceno. Até mesmo seus raros erros, como apoiar o lado errado em um caso de tráfico de drogas, com 59 acusações, só serviam para mostrar sua influência quando as testemunhas de repente desenvolviam amnésia e as evidências desapareciam misteriosamente. Em 1990, enquanto outras figuras de Oakland desapareciam na história ou acabavam em celas de prisão, a influência de Cisco havia evoluído para algo mais refinado, mas igualmente letal. Sua empresa de segurança dominava essa indústria cinematográfica da Bay Area, e todos sabiam que enfrentá-lo era arriscar mais do que um contrato. Mesmo nos seus últimos anos, sua presença no clube de Oakland era capaz de baixar a temperatura em 10 graus. Cisco, sabe, ele saiu com o título e manteve esse título por muitos anos e segurou esse título e segurou esse título. Eu sei que quando o Sony voltou, sabe, sempre existem rumores sobre o que realmente aconteceu. Sabe, Cisco estava no controle total de Oakland. Ele era uma figura muito poderosa nos homens. Ele entrava nos homens e simplesmente fazia a sala inteira sentir o seu poder. Ninguém queria desafiá-lo. Os anos 90 trouxeram novos desafios, especialmente quando Sony voltou com sonhos de livros e filmes. Mas Oakland, influenciada por Cisco, acabou implacavelmente com esses empreendimentos. A rejeição empurrou Sony para o Arizona, onde ele fundou os 12 Sujos, uma decisão que revelava muito sobre o controle de ferro de Cisco na política de Oakland. O relacionamento dele com Joanne, sua esposa branca, com quem foi casado por 52 anos, mostrava outro lado dele. Enquanto orquestrava assuntos do clube e acordos de segurança em Hollywood, ele mantinha um casamento que desafiava as tensões raciais da época. Mesmo o lado mais suave tinha certo rigor. A forma como ele apresentava Joanne frequentemente lembravam que ele quebrou mais do que estereótipos de clubes de motociclistas.
Seus anos finais mostraram que o poder bem administrado nunca some de fato. Quando surgiam disputas, elas tendiam a se resolver antes de chegarem à sua porta. Mesmo com o avanço da idade, sua reputação permanecia tão forte que os mais jovens atravessavam a rua para não correr o risco de encarar seu olhar. 6 de fevereiro de 2014 marcou sua última viagem. Aos 72 anos, complicações respiratórias fizeram o que nenhum rival jamais conseguiu. Eles o enterraram no cemitério Evergreen, separado de onde Sonny Barger seria enterrado depois. Um testemunho das dinâmicas de poder que ele enfrentou em sua vida. Seu legado? Um modelo de poder que uniu negócios legítimos com princípios fora da lei, glamour de Hollywood com força do submundo. Mesmo agora, anos após sua morte, antigos membros ainda baixam a voz ao discutir certos incidentes do seu reinado. Porque algumas histórias não terminam com a morte, elas só ficam mais sombrias com o tempo.